Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde o nosso objetivo é trazer informações sobre banco de dados Oracle para trazer para vocês, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, temas que podem ser muito úteis no dia a dia, temas que caem na prova de certificação, temas para realmente fazer com que você seja um profissional disputado nesse mercado de tecnologia, que a gente sabe que tem muitas oportunidades e que quem tem o conhecimento tem o poder nas mãos, né? Quem tem o conhecimento realmente tem a possibilidade de fazer com que grandes empresas entreguem mais resultados, que você realmente consiga impactar muitas pessoas com a área de tecnologia, tá? E nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês um tema que eu vejo que existe uma confusão muito grande, né? Quando a gente se fala de upgrades e migrações no Oracle Database, né? Quais são as diferenças? O que é um upgrade, o que é uma migração, né? Eu vejo que muitas pessoas confundem esses nomes e eu quero realmente estar trazendo aqui para vocês, realmente na live de hoje, tá? O que é um upgrade no Oracle Database? Quais são os elementos que precisam ser alterados ali para que você realmente tenha, de fato, um upgrade? E vou falar também algumas dicas aí do que não é um upgrade, tá? E depois a gente vai poder fazer até uma outra live falando só sobre migrações, o que é, de fato, uma migração, tá? Então vamos lá, pessoal. Se você está gostando, dá um like aqui nesse vídeo, cara. Segue a DBOCM lá no Instagram também, porque lá a gente coloca vídeos diários também, várias dicas aí para levar a sua carreira para o próximo nível, como sempre, trazendo dicas úteis ali no dia a dia para você se destacar e também tópicos da prova de certificação. Beleza? Então, se você está gostando, se inscreva, habilite as notificações por aqui. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer para vocês, né? Primeira coisa, a gente entender realmente o que é, de fato, um upgrade, tá? Quando a gente está falando de um upgrade, a gente está falando de modificações que envolvem o dicionário de dados, tá? Então, a gente volta a uma questão bem conceitual, né? O que é o dicionário de dados do Oracle, né? Basicamente, são as tabelas internas que ficam ali dentro do esquema SYS, do esquema System, tá? Onde contém os metadados ali das informações do banco de dados Oracle. E muitas vezes o dicionário de dados ele vai ter informações dos metadados em si, né? De quais são os usuários que estão criados, quais são os objetos, etc. Informações internas do Oracle e também informações sobre versão, tá? Então, quando você está fazendo um upgrade, envolve realmente você modificar o dicionário de dados para ser compatível com a nova versão do Oracle Database Software, tá? Então, duas coisas que a gente tem que ter bem claro. A gente tem que entender que quando a gente está falando de upgrade, nós temos o software de banco de dados, tá? Então, esse é um cara interessante. E nós temos o banco de dados em si. Então, você pode atualizar o software do banco de dados, mas o seu banco de dados ainda não está atualizado, tá? Para você realmente fazer um upgrade, por exemplo, da versão 18 para a versão 19, você tem que atualizar o software, que é o instalador, aquela instalação, o Oracle Home, né, normalmente, que é muito chamado, e você também tem que atualizar o seu banco de dados, porque internamente, dentro do dicionário de dados, ali do banco de dados Oracle, você vai ter informações também que estão vinculadas àquela versão. Tá? Então, lá vai ter as informações ali dentro da System, que o seu banco de dados está na versão 18, que ele está na versão 12, que ele está na versão 19, etc. Tá? Então, você tem informação do software, você tem informação também do dicionário de dados. Tá? E quando a gente está falando de upgrade especificamente, a gente está modificando o dicionário de dados, tá? Para ser compatível com a nova versão do banco de dados Oracle. Tá? Então, sempre quando a gente passa por um processo de upgrade, a primeira coisa que a gente faz, a gente instala o software. Então, a gente vai lá, cria normalmente um segundo diretório. Por exemplo, se a gente está com a versão 18, a gente cria um diretório com a versão 19. E nesse diretório da versão 19, você tem a possibilidade realmente de fazer essa nova instalação e depois você tem que pegar a sua instância para que ela esteja rodando realmente naquele home, né, no Oracle Home, da versão mais nova e também que internamente, né, o dicionário de dados ele também esteja atualizado. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente poder falar por aqui a parte conceitual do que é um upgrade, tá? E aí eu quero trazer para vocês aqui realmente alguns exemplos, né, de ações que são parte de um database upgrade, tá? Então, o que é uma ação que faz parte de um upgrade, tá? Adicionar, dropar ou modificar colunas e tabelas de sistemas e views, tá? Então, quando você está fazendo um add, um drop e um modify aí
nas colunas das System Tables e Views, tá? Então, você vai ter tabelas internas ali e views internas que você vai estar adicionando. Claro, cada versão tem a sua particularidade, tá? Às vezes foi adicionada uma nova feature, às vezes foi corrigido algum bug, foi melhorado alguma coisa especificamente. Então, existem muitas mudanças internas quando a gente está falando de um upgrade, tá? Que é necessário você ter a ação de adicionar, dropar e modificar. Então, muitas vezes, quando você está fazendo um upgrade lá via manual scripts, né, que você roda o cat upgrade, etc., ele está fazendo exatamente isso. Ele está adicionando, dropando e modificando algumas colunas internas, tá? Ou, às vezes, você pode fazer isso via DBUI, existem diversos métodos que a gente pode fazer outras lives também falando um pouco sobre isso. Beleza? Outro ponto que existe, né? Isso aqui é basicamente na System, Tables e Views. Beleza? Então, você vai estar adicionando, dropando e modificando. Outro ponto. Você cria e modifica System Packages ou Procedures. Tá? Você cria ou modifica System Packages ou Procedures. Tá? Então, o segundo ponto, ele vai criar e modificar várias packages e procedures de sistema, tá? Então, é mais uma atividade que você tem, sabe que packages e procedures normalmente são objetos utilizados por aplicações, mas internamente, dentro do banco de dados Oracle, você também vai ter esse tipo de objeto lá dentro, e normalmente o processo de upgrade também ele vai criar e modificar várias packages e procedures também. Beleza? Outra coisa que ele vai fazer, ele vai criar e modificar e dropar também, né? Ele vai criar, modificar e fazer um drop também de database types, users, roles and privileges. Então, ele também vai criar, modificar e dropar types, usuários, roles e privilégios. Muitas vezes alguma coisa que foi adicionada nova, alguma coisa que foi descontinuada, alguma coisa que foi melhorada. Então, a Oracle tem também essa questão interna. Beleza? E também ele basicamente vai modificar os dados usados, né, pelos componentes do banco de dados Oracle, né? Então, lá dentro do banco de dados Oracle, a gente tem vários componentes que também ele vai ser modificado internamente. Então, quando a gente está falando do upgrade, pessoal, a gente está falando de pegar tudo que tem dentro da parte de metadados ali da System, tá? E está modificando realmente para que ele esteja atualizado com as novas versões, tá? Existem alguns selects que você faz dentro do banco de dados, que ele vai falar qual que é a versão do seu banco de dados, inclusive para atualizar essas informações. Quando você fizer um select lá, você vai ver que vai estar na versão 19. É uma informação que está dentro daquele banco de dados, tá? Então, todas essas ações basicamente afetam o dicionário de dados do seu banco de dados, tá? Mas é importante você pensar que eles não afetam os dados armazenados nas suas table spaces de aplicação, tá? Então, quando você está fazendo um upgrade, qual que é o grande ponto aqui também que a gente precisa sempre falar, né? Cara, primeiro que a sua aplicação ela tem que estar homologada e testada para a versão que você está fazendo upgrade. Você está na versão 11 e vai fazer um upgrade para a versão 19, cara, é importante que você realmente entenda que sua aplicação precisa ser testada. Muitas vezes, uma mudança de versão, às vezes a sua aplicação pode estar utilizando algum recurso, alguma coisa especificamente, ou algum comportamento que muda numa nova versão, depois que você faz um upgrade, tá? Então, a sua aplicação ela tem que estar testada. Mas que o processo de upgrade em si, ele vai modificar os metadados, as questões internas do dicionário de dados. Ele não vai alterar, por exemplo, os usuários e as table spaces de aplicação, tá? Então, esses são pontos importantes também, tá? Então, esses são pontos que a gente precisa entender do que é um upgrade. Um upgrade, realmente, ele tem uma diferença muito grande de uma migração. O que não é um upgrade, tá? Um upgrade não é a gente mudar de sistema operacional, não é de você mudar a topologia do esquema, por exemplo, de colocar particionamento ou não. Não é você
criptografia, não é você colocar compressão, não é você mudar a arquitetura do banco de dados, tá? Uma arquitetura multi-tenant, isso não é um upgrade, tá? Não é mudar character set, não é mudar o storage, não é mudar o hardware, o computer server ali, de ser virtualizado, etc, tá? A gente tem que entender que um upgrade, de fato, ele está bem restrito, bem direcionado a dicionário de dados. Então, você precisa entender, para quem é aluno da DBOCM, nós temos aulas específicas, né, de como que você pode, basicamente, entender as Dynamic Performance Views e as Data Dictionary Views, né? Então, as views do dicionário de dados, tá? Então, são informações que você precisa entender como dominá-las, o que elas são. Por quê? São conceitos que são fundamentais quando a gente está falando de um upgrade, tá? Então, para quem é aluno também, nós temos uma aula específica mostrando aí técnicas de upgrade, tá? Utilizando manual script, utilizando DBOA, enfim, utilizando diversas técnicas. E existem vários caminhos aqui que a gente poderia falar para você fazer um direct upgrade, né? Que acho que é um tema até que a gente poderia colocar numa próxima live aqui. Caso vocês tenham interesse, a gente pode falar aí sobre métodos aí de direct upgrade, de quais são os caminhos para você fazer um upgrade para o Oracle 19c, se é suportado ou se não é. Acho que é uma dúvida muito comum aí de quem trabalha com banco de dados Oracle, muitas vezes não fez nenhum upgrade ainda para a versão 19c. Beleza? Então, basicamente isso, pessoal, que eu queria trazer nessa live de hoje, o que é um upgrade no Oracle Database, para que vocês entendam que realmente está restrita aí as informações aí do dicionário de dados do Oracle, que muita gente confunde, né? Muitas vezes você precisa fazer um upgrade, você está falando que precisa fazer uma migração. Então eu vejo que isso é uma dúvida muito comum, e eu quero realmente sempre estar trazendo esses mitos aqui, esses temas, para que a gente consiga cada vez mais desmistificar, para que a gente consiga cada vez mais te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Se você está gostando, pessoal, dá um like aqui nesse vídeo, lembrando que essas lives vão também para uma experiência de podcast, tá? Então, assine também a DBOCM nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos que estão rolando por aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo, que vai ser um prazer poder ver sua dúvida. Quem sabe sua dúvida pode ser um tema aqui para uma das próximas lives, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!